A noite estava estranhamente quieta, um contraste marcante com o trabalho do dia. Liam acabara de terminar de cuidar de seus campos, o ar fresco da noite proporcionando um alívio bem-vindo do calor. Acima dele, as estrelas brilhavam mais intensamente do que o habitual. Apoiado na grade da varanda, ele tomou um gole de um copo de café morno, quando de repente sentiu um zumbido estranho no ar. Não era apenas silêncio. Era uma vibração sutil que parecia emanar do próprio chão. Que diabos é isso? Liam murmurou, esquentando na escuridão. O zumbido fraco intensificou-se, evoluindo para um baixo e ressonante zumbido. Então, sem aviso, uma luz azul brilhante rompeu no horizonte, projetando longas sombras sobre os campos. Surpreso, Liam pegou sua lanterna e seguiu em direção à fonte, suas botas fazendo barulho no caminho de cascalho. À medida que se aproximava, ele parou em seco, pairando logo acima do chão. Estava uma nave metálica elegante, sua superfície brilhando como prata líquida e pulsando com um leve brilho interno. Uma rampa se estendeu de seu lado, e no topo estava uma figura diferente de tudo que Liam já tinha visto. A mulher alienígena era alta e régia, com longos cabelos prateados que flutuavam ao seu redor como se desafiassem a gravidade. Sua pele era de um tom pálido, quase translúcido, e seus grandes olhos violetas brilhavam suavemente na escuridão. Sua vestimenta, que se assemelhava a metal líquido, se ajustava à sua forma, mudando conforme ela se movia. "Saudações, humano", ela disse, sua voz melódica, mas autoritária, enquanto descia graciosamente pela rampa e fixava seu olhar nele. "Eu sou Rihanna, uma diplomata do planeta Valorna. Venho em paz", Liam piscou, lutando para processar a visão extraordinária diante dele. Você fala inglês?" Rihanna inclinou a cabeça levemente. "Nossa tecnologia nos permite entender e replicar suas línguas. É eficiente, não acha?" Liam continuou a olhar ainda em descrença. "O que você está fazendo aqui?" "Estou aqui para estudar sua espécie", ela respondeu de forma direta. "Sua espécie nos intriga, particularmente suas estruturas biológicas." O olhar dela varreu sobre ele, examinando-o de cima a baixo. Liam se mexeu desconfortavelmente sob seu escrutínio. "Estruturas biológicas? Sim", ela disse. Seu tom sério ardeu. "Sua anatomia contém anomalias que não entendemos completamente." Liam levantou uma sobrancelha. "Anomalias." Rihanna se aproximou, seus olhos violetas se estreitando enquanto ela o examinava. Por exemplo, ela gesticulou vagamente, aquela protuberância entre suas pernas. "Qual é a sua finalidade?" "É para a proteção. Uma arma, talvez." A mandíbula de Liam caiu, seu rosto ficando vermelho brilhante. "Você quer dizer meu?" "Sim." Ela interrompeu, acenando com a cabeça. "Parece significativo, mas nossos dados carecem de informações suficientes sobre sua função. Eu preciso de esclarecimento." Liam ergueu as mãos, dando um passo para trás. Uau. Isso é pessoal. Ele não pode simplesmente perguntar isso a alguém." "Por que não?" Rihanna perguntou genuinamente confusa. "Em Valorna, tais perguntas são práticas padrão na busca pelo conhecimento." "Bem, a Terra não funciona assim", Liam respondeu, sua voz subindo ligeiramente. "Isso não é algo que discutimos com estranhos." Rihanna franziu a testa, claramente frustrada. "Sua espécie é desnecessariamente secreta. Esta informação é vital para minha pesquisa." Liam passou a mão pelo cabelo, exalando profundamente. "Olha, eu não sei o que você esperava, mas os humanos têm limites." "Isso é privado." "Privado?" Rihanna repetiu, como se saboreasse a palavra.
Eu vejo. Sua espécie atribui um valor emocional a certos aspectos de sua anatomia. Fascinante. Fascinante. Liam suspirou, percebendo que não iria ganhar essa discussão. Não tenho certeza se você vai conseguir as respostas que procura por aqui. Mas Rihanna não se moveu. Em vez disso, ela se aproximou ainda mais, seus olhos violetas fixando-se nos dele. Liam, ela disse. Sua voz suavizando. Não estou aqui para ofender ou invadir. Eu só busco compreensão. Você me ajudará? Sua sinceridade o pegou de surpresa. Ele hesitou, dividido entre seu desconforto e a genuína curiosidade dela. Tudo bem, ele disse finalmente, esfregando a nuca. Mas vamos fazer isso do meu jeito, sem perguntas estranhas, sem olhar fixamente. Entendido. Rihanna acenou solenemente. Concordado. A caminhada de volta para a casa de fazenda de Liam foi silenciosa, pontuada apenas pelo ocasional farfalhar das folhas e pela brisa suave. Rihanna parecia absorver tudo ao seu redor com um olhar de admiração. As estrelas, as árvores, até mesmo o cascalho sob seus pés. Este planeta é lindo, ela disse suavemente, quebrando o silêncio. Sim, tem seus momentos, Liam respondeu, ainda se sentindo desconfortável com toda a situação. Ao chegarem à varanda, Rihanna parou, olhando para o céu. Sua atmosfera, o ar de Valorna é muito mais denso. Liam abriu a porta e fez um gesto para que ela entrasse. Bem, fique à vontade, eu acho. Apenas não toque em nada. Rihanna entrou, seus movimentos graciosos e deliberados. Seu olhar percorreu a aconchegante sala de estar, absorvendo os móveis desgastados, as fotografias emolduradas nas paredes e o leve cheiro de fumaça de madeira que pairava no ar. Isso é pitoresco, ela comentou, seu tom neutro. Não é muito, mas é um lar, Liam respondeu, colocando sua caneca na mesa de café. Então, o que exatamente você precisa saber sobre os humanos? Rihanna virou-se para ele, sua expressão séria. Suas emoções, seus costumes, suas interações físicas, particularmente aquelas relacionadas à reprodução. Reprodução? Sim, ela acenou com a cabeça. Sua espécie parece atribuir grande importância à intimidade física. Eu gostaria de entender por quê. O rosto de Liam ficou vermelho novamente. Olha, isso não é exatamente uma conversa de mesa de jantar. Então vamos conversar em outro lugar, sugeriu Rihanna calmamente. Liam gemeu, afundando no sofá. Você não vai desistir disso, vai? Não, ela respondeu simplesmente, sentando-se em frente a ele. Na próxima hora, Liam fez o seu melhor para responder às perguntas dela sem perder a sanidade. Ele explicou as emoções humanas, os relacionamentos e o conceito de amor da maneira mais delicada que pôde. Embora o fluxo interminável de perguntas de Rihanna tornasse isso desafiador. Então, esse amor do qual você fala, ela disse, inclinando a cabeça, é um vínculo formado através da confiança mútua e atração? Mais ou menos, Liam disse, aliviado por ela parecer estar entendendo. E esse vínculo é o motivo pelo qual os humanos se envolvem em interações físicas. Às vezes, ele admitiu. Mas não é apenas sobre isso. É sobre conexão, confiança, sentir-se próximo de alguém. Rihanna acenou lentamente. Sua expressão pensativa. Isso é intrigante. Valorna não tem tais vínculos. Nós nos reproduzimos de forma eficiente, sem apego emocional. Isso soa frio, Liam franziu a testa. É prático, Rihanna respondeu, mas o seu jeito parece intrigante. Eu gostaria de experimentar. Liam piscou, seu coração pulando uma batida. Um quê? Eu desejo entender esse vínculo. Rihanna disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. Talvez com você. O rosto de Liam queimou. Uau! Espere. Não é assim que funciona. Você não pode simplesmente decidir. Por que não? Ela perguntou,
seus olhos violetas brilhando de curiosidade. Isso não aprofundaria meu entendimento? Leon se levantou, andando pela sala. Não é tão simples, Rihanna. Relacionamentos levam tempo. Você tem que construir confiança, conhecer um ao outro. Rihanna o observou atentamente, sua expressão indecifrável. Muito bem. Ela disse finalmente. Então eu ficarei aqui e aprenderei. Espere quem o encarou. Sua mente acelera. Ele não tinha se inscrito para isso. Mas olhando em seus olhos sinceros e curiosos, ele não conseguiu se trazer a dizer não. Tudo bem. Ele suspirou. Entendido, Rihanna disse, um leve sorriso puxando os cantos de seus lábios. Enquanto Leon a mostrava o quarto de hóspedes, ele não conseguia se livrar da sensação de que sua vida estava prestes a ficar muito mais complicada. Naquela noite, enquanto Rihanna permanecia acordada, olhando para o teto desconhecido, sentiu uma faísca de algo que nunca havia experimentado antes. A curiosidade a trouxe à terra, mas agora ela se perguntava se havia algo mais esperando por ela ali. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas da casa de fazenda, pintando faixas douradas pelo chão de madeira. Leon já estava de pé, ao lado do fogão, enquanto o cheiro de bacon fritando e café fresco preenchia o ar. Ele tentava se distrair do turbilhão de pensamentos que giravam em sua cabeça. Uma mulher alienígena estava dormindo em seu quarto de hóspedes. Rihanna. Ele ainda não tinha certeza se havia tomado a decisão certa ao deixá-la ficar, mas algo sobre sua curiosidade sincera o desarmou. Ela não estava ali para prejudicar ninguém. Ela realmente queria aprender. Ainda assim, sua franqueza e aquelas perguntas pessoalmente desconfortáveis da noite anterior o deixaram em alerta. Um suave som de farfalhar veio do corredor. Leon se virou para ver Rihanna entrando na cozinha. Ela parecia um pouco diferente à luz do dia. Seu cabelo prateado brilhava como luz solar líquida, e seus olhos violetas pareciam mais brilhantes, mais vibrantes. Bom dia, ela disse, sua voz calma e melódica. Bom dia, Leon respondeu, gesticulando em direção à mesa. Sente-se. Você está com fome? Leon perguntou, inclinando a cabeça enquanto colocava um prato de bacon e ovos na frente de Rihanna. Com fome, você quer dizer nutrição? Ela respondeu, seu tom sério. Sim, eu preciso de sustento, ela acrescentou, e Leon riu, encorajando-a a experimentar a comida. Rihanna estudou o prato por um momento antes de pegar delicadamente um pedaço de bacon. Ela cheirou, sua expressão neutra, e então deu uma pequena mordida. Seus olhos se arregalaram levemente. Isso é notável, exclamou, dando outra mordida. Os sabores são complexos. O sustento valoriano é muito menos agradável. Fico feliz que você goste, disse Leon, sentado em frente a ela. Enquanto comiam, Rihanna continuou a observá-lo com um olhar afiado e curioso. Finalmente, ela falou. Leon, eu gostaria de aprender mais sobre sua vida diária. O que você faz aqui? Bem, ele disse, recostando-se na cadeira. Eu cuido desta fazenda, planto culturas, cuido dos animais e conserto as coisas quando quebram. É uma vida simples, mas me mantém ocupado. E Hannah assentiu pensativamente. Parece gratificante. Posso observar? Claro, Leon deu de ombros, mas não é exatamente emocionante. Ponto. O dia estava quente e claro, enquanto Leon levava Rihanna pela fazenda. Ela parecia fascinada por tudo. As galinhas bicando o chão, as fileiras de milho balançando na brisa e até mesmo o velho trator estacionado perto do celeiro. Essas criaturas, disse ela, apontando para as galinhas, elas fornecem sustento, correto? Às vezes carne. Rihanna se agachou, estudando as galinhas atentamente. Elas parecem contentes. Interessante, murmurou Rihanna, levantando-se novamente.
Todas as criaturas são tratadas como iguais. Este conceito de usar os outros é estranho para nós. Bem, na Terra, é assim que as coisas são, disse Leon, coçando a nuca. À medida que o dia avançava, Rihanna seguiu Leon, fazendo perguntas sobre tudo. Como funcionava o sistema de irrigação? Por que ele usava certas ferramentas e até mesmo o propósito do espantalho no campo. Você é realmente detalhista, não é? Disse Leon, enxugando o suor da testa. Entender seu mundo requer atenção aos detalhes, respondeu Rihanna de forma pragmática. Cada observação acrescenta ao meu conhecimento. Apenas não pense demais, Leon riu. Rihanna parou, inclinando a cabeça. Pensar demais. O que isso significa? Significa, Leon hesitou, tentando explicar que às vezes é melhor apenas vivenciar as coisas em vez de analisá-las até a morte. Rihanna considerou isso, intrigada. Eu tentarei aplicar isso. À medida que o sol começava a se pôr, lançando longas sombras sobre os campos, Leon e Rihanna retornaram à casa da fazenda. Eles se sentaram na varanda, observando o céu se transformar em tons de laranja e rosa. Você teve um dia ocupado, disse Leon bebendo um copo de água. Foi esclarecedor, respondeu Rihanna, seu olhar fixo no horizonte. Seu mundo é ao mesmo tempo complexo e belo. Leon olhou para ela, surpreso com a suavidade em sua voz. Você realmente acha isso? Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Sim, ela disse, virando-se para encará-lo. Mas ainda há muito que não entendo. Suas emoções, por exemplo, elas parecem guiar muitas de suas ações. Sim, as emoções são uma grande parte de ser humano, disse Leon. Elas são o que nos faz. Bem, nós. Rihanna se inclinou ligeiramente para frente, seus olhos violetas buscando os dele. Você sente essas emoções intensamente, não sente? Às vezes, ele admitiu, mas isso não é uma coisa ruim. É o que nos ajuda a nos conectar uns com os outros. Rihanna ficou em silêncio por um momento, sua expressão pensativa. Eu desejo entender essa conexão, esse vínculo do qual você falou. O pulso de Leon acelerou. Rihanna, nós falamos sobre isso. Não é algo que você pode apenas estudar. Leva tempo, estou disposta a investir tempo, disse ela sinceramente. Leon suspirou, passando a mão pelo cabelo. Olha, eu não sei o que você está esperando, mas relacionamentos são complicados. Não se tratam apenas de entender. Tratam-se de sentir. Então eu desejo sentir, disse Rihanna, sua voz firme. Leon a encarou, sem saber como responder. Havia uma intensidade em seu olhar que fazia seu coração disparar. Mas ele não conseguia dizer se era curiosidade, determinação ou algo completamente diferente. Tudo bem, disse ele finalmente. Mas vamos devagar, ok? Rihanna assentiu, um leve sorriso brincando em seus lábios. Como você desejar, Leon. Naquela noite, enquanto Leon estava deitado na cama, não conseguia parar de pensar em Rihanna, sua curiosidade, suas perguntas e a maneira como ela o olhava na varanda. Ele balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Ela era uma alienígena, uma visitante de outro mundo. Isso não era um filme romântico, mas no fundo, ele não conseguia negar a estranha conexão que sentia com ela. No quarto de hóspedes, Rihanna estava sentada de pernas cruzadas na cama, olhando pela janela para o céu estrelado. Sua mente corria com tudo o que havia aprendido naquele dia. Mas um pensamento se destacava acima de todos os outros. Os humanos eram diferentes de tudo o que ela já havia encontrado.
E Leon era diferente de qualquer um que ela já conhecera. Pela primeira vez em sua vida, Rihanna sentiu algo que não conseguia explicar. Um calor, uma atração, um desejo de entender não apenas seu mundo. Mas ele, à medida que a noite avançava, ambos se perguntavam o que o amanhã traria. A manhã seguinte chegou com a luz dourada entrando pelas janelas. Como de costume, Leon já estava acordado cuidando dos animais da fazenda. E Hannah juntou-se a ele do lado de fora logo após o nascer do sol, seu cabelo prateado brilhando à luz do dia. E seus passos mais confiantes do que no dia anterior. Ela usava uma roupa simples que Leon lhe dera. Uma camisa simples e jeans que caíam de forma estranha em sua silhueta esbelta. Mas não diminuíam sua postura régia. A visão era estranhamente cativante, embora Leon rapidamente afastasse o pensamento. Eu desejo ajudá-lo hoje, declarou Rihanna. Sua voz cheia de determinação. Leon levantou uma sobrancelha. Você ajudar com o trabalho da fazenda? Sim, ela disse firmemente. Se eu vou aprender sobre sua vida, preciso vivenciá-la. Leon riu, balançando a cabeça. Tudo bem, faça como quiser, mas não diga que eu não avisei. A primeira tarefa deles foi alimentar os porcos. E Hannah fez uma careta quando Leon lhe entregou um balde de ração, o forte odor fazendo-a franzir o nariz. Isso cheira desagradável, observou, segurando o balde a um braço de distância. Bem-vinda à agricultura, disse Leon com um sorriso. Não é só sol e rosas. Rihanna se aproximou do cercado dos porcos hesitante, seus movimentos rígidos. Os porcos, curiosos e famintos, correram até a cerca, grunhindo ansiosamente. Eles são inofensivos, Leon assegurou. Apenas despeje a ração na tigela. Rihanna inclinou o balde, e a mistura espessa e pegajosa escorregou com um barulho desajeitado. Os porcos se lançaram sobre ela com entusiasmo. E Rihanna recuou rapidamente, seus olhos violetas arregalados. Todos os seus seres consomem tal substância? Ela perguntou, seu tom carregado de descrença. Não todos, respondeu Leon rindo. Mas os porcos não são exigentes. Eles comem quase qualquer coisa. Rihanna inclinou a cabeça, observando os animais com renovada curiosidade. Seu mundo é realmente único. Em Valorna, o sustento é fornecido através de câmaras de nutrientes, sem desperdício. Parece eficiente, disse Leon, limpando as mãos nos jeans. Mas talvez um pouco estéril. Estéril. E Hannah repetiu. Você prefere esse caos? Não se trata de preferência, disse Leon pensativamente. Trata-se de conexão. Aqui fora, você faz parte de algo maior. Natureza, vida. É bagunçado, claro, mas é real. Rihanna considerou suas palavras, sua expressão suavizando. Talvez haja valor nessa bagunça. Ao meio da manhã, eles passaram a consertar a porta do celeiro, que estava pendurada nas dobradiças há semanas. Rihanna observou atentamente enquanto Leon martelava pregos na madeira, seus movimentos precisos e experientes. Suas mãos, disse ela de repente, seu olhar fixo nelas. Elas são fortes, mas delicadas. Elas criam e consertam. Em Valorna, dependemos da tecnologia para tais tarefas. Bem, aqui dependemos destas, disse Leon, levantando as palmas calejadas. Acho que isso nos torna um pouco antiquados. Rihanna se aproximou, estendendo a mão hesitante. Posso? Leon piscou, pego de surpresa. Claro,
Claro. Os dedos dela tocaram sua pele fria enquanto ela virava sua mão, estudando as linhas e cicatrizes com intenso foco. Isso conta uma história, murmurou ela, de trabalho, de piedade, de perseverança. Elas são bonitas. Liam sentiu um rubor subir pelo seu pescoço. Elas são apenas mãos, murmurou, puxando-se gentilmente para longe. Para você, talvez, disse Rihanna, seu tom pensativo. Mas para mim, elas são fascinantes. À medida que o dia avançava, Rihanna continuou a se imergir nas tarefas. Ela ajudou a coletar ovos do galinheiro, sua risada ecoando quando uma galinha particularmente agitada bicou sua mão. Ela aprendeu a ordenhar uma vaca, seu desconforto inicial dando lugar a uma genuína curiosidade. Apesar dos desafios físicos que enfrentou, sua determinação permaneceu inabalável. Liam se viu cada vez mais impressionado com a resiliência de Rihanna. Para alguém tão de outro mundo, ela era surpreendentemente adaptável. O que o cativava ainda mais era sua curiosidade sem filtros, um desejo genuíno de entender o mundo ao seu redor. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e roxo, ambos estavam exaustos. Eles se acomodaram lado a lado na varanda. Um silêncio confortável os envolvendo. Você se saiu bem hoje, disse Liam, quebrando o silêncio. Eu não pensei que você aguentaria. Rihanna se virou para ele, um leve sorriso nos lábios. Sua vida é desafiadora, mas também é gratificante. Estou começando a entender por que você a valoriza. Bem, fico feliz que você esteja aprendendo algo, respondeu Liam, esticando as pernas. Mas não se force demais. Você não está acostumada com isso. Sou mais forte do que pareço, disse Rihanna com um toque de orgulho na voz. Liam a olhou, seu olhar demorando mais do que pretendia. A luz que se apagava destacava seus traços, e a confiança silenciosa em sua expressão despertou algo profundo dentro dele. Limpando a garganta, ele desviou o olhar. Então, o que vem a seguir na sua agenda? Mais perguntas. Rihanna riu suavemente. Sempre. Mas acredito que já fiz perguntas suficientes por um dia. Bom ouvir isso, disse Liam com um sorriso. Você está me mantendo alerta. Naquela noite, enquanto estavam sentados perto do fogo, a curiosidade de Rihanna tomou um rumo mais pessoal. Liam, ela começou, seu tom hesitante. Há algo que venho ponderando. Lá vamos nós. Liam sorriu. O que é desta vez? O vínculo do qual você falou, disse ela. Seu olhar firme, essa conexão entre humanos, como se inicia. Liam quase engasgou com a bebida. Essa é uma grande pergunta. É inapropriado tu perguntar. Ele indagou, franzindo a testa. Não é só. Liam lutou para encontrar as palavras certas. Não é algo que você pode simplesmente explicar. É sobre confiança, sentimentos, ser aberto com alguém. Sentimentos, Rihanna repetiu. Você mencionou isso antes. Como se identificam esses sentimentos? Eles são diferentes para cada um, respondeu Liam. Mas quando você se importa com alguém, quando quer estar perto dela, você simplesmente sabe. Rihanna ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos violetas buscando os dele. E você sente esse vínculo com alguém? A pergunta pairou no ar, pesada e não dita. Liam a olhou, seu coração acelerando. Eu não sei, ele finalmente admitiu. Sua voz mal acima de um sussurro. Talvez Rihanna assentiu lentamente. Sua expressão indecifrável.
Eu entendo. Eles ficaram em silêncio depois disso, o crepitar do fogo sendo o único som. Os pensamentos de Liam giravam com emoções que ele não conseguia organizar. Enquanto Rihanna encarava as chamas, seus próprios pensamentos estavam igualmente emaranhados. Para ambos, as linhas entre curiosidade e conexão estavam começando a se confundir. Os dias se transformaram em semanas, e a presença de Rihanna se tornou uma parte natural da vida de Liam. Sua fascinação pela cultura humana, sua resiliência em se adaptar à vida na fazenda e sua curiosidade gentil sobre o mundo ao seu redor não eram mais apenas peculiaridades encantadoras. Eram qualidades que atraíam Liam de maneiras que ele não esperava. Para Rihanna, Liam era uma revelação, representando tudo o que ela nunca havia encontrado antes. Compaixão, humor e uma força silenciosa que ressoava profundamente dentro dela. Mais importante, ele era paciente, permitindo que ela explorasse e entendesse as complexidades da conexão humana em seu próprio ritmo. Em uma fresca noite de outono, enquanto as folhas sussurravam suavemente ao vento, Rihanna se viu em pé em uma colina com vista para a fazenda. As estrelas acima brilhavam intensamente, sua luz refletindo em seus olhos violetas. Liam se juntou a ela, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, o ar fresco pintando suas bochechas com um tom rosado. Não consegue dormir? Ele perguntou, sua voz quente e familiar. Eu desejo ver as estrelas, respondeu Rihanna, seu olhar fixo nos céus. Elas são as mesmas estrelas que conheci em Lorna, mas parecem diferentes daqui. Liam assentiu, aproximando-se. Acho que tudo se resume à perspectiva. Rihanna se virou para ele, sua expressão pensativa. Você me ensinou muito sobre perspectiva, Liam. Sobre a vida, sobre sentimentos. Sua voz suavizou. Sobre conexão. O coração de Liam pulou. Rihanna, eu. Mas antes que ele pudesse continuar, ela levantou a mão, silenciando-o gentilmente. Deixe-me falar, disse ela. Passei minha vida acreditando que meu propósito era apenas servir meu povo, entender outros mundos para seu benefício. No entanto, ao conhecê-lo, percebi que a vida é mais do que dever. É sobre os laços que formamos, as emoções que compartilhamos. Claro, você me mostrou isso. Liam engoliu em seco, a sinceridade em suas palavras cortando seu habitual comportamento reservado. Eu não fiz nada de especial, disse ele em voz baixa. Você abriu sua vida para mim, respondeu Rihanna, aproximando-se. Você me permitiu ver seu mundo não através da lente da tecnologia ou da análise, mas através de seus olhos. Isso é especial. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de uma emoção não dita que nenhum dos dois podia ignorar. Sem pensar, Liam alcançou sua mão. Seus dedos estavam frios ao toque enquanto se entrelaçavam. Por um momento, eles ficaram em silêncio, a conexão entre eles falando mais alto do que palavras poderiam. Rihanna, Liam, começou sua voz tremendo levemente. Eu não sei o que acontece a seguir. Você tem um mundo inteiro esperando por você. Responsabilidades que eu nem consigo começar a entender. Mas eu sei de uma coisa. Eu não quero te perder. O olhar de Rihanna suavizou, um pequeno sorriso iluminando seus lábios. Liam, eu vim à Terra para aprender. Acreditei que minha missão terminaria com o conhecimento para levar de volta ao meu conselho. Mas agora, vejo que minha jornada não foi apenas sobre descoberta. Foi sobre encontrar algo que eu não sabia que estava perdendo. O que é isso? Liam perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Rihanna se aproximou ainda mais, sua mão repousando levemente contra seu peito. Você. O beijo que se seguiu foi hesitante no início,
Um encontro de dois mundos, tanto quanto o encontro de dois corações. Mas à medida que o momento se aprofundava, assim também fazia sua conexão. As barreiras de cultura, biologia e expectativa caindo. Quando finalmente se separaram, as bochechas de Rihanna estavam ruborizadas, seus olhos violetas brilhando com lágrimas não derramadas. E agora? Leon perguntou, sua testa repousando levemente contra a dela. Rihanna sorriu. Um toque de travessura em sua expressão. Nós criamos uma nova história. Uma para os dois mundos compartilharem. Os dias seguintes foram um turbilhão de decisões. Rihanna contatou seu povo explicando suas descobertas e propondo uma ideia inovadora. Uma colaboração entre a Terra e Valorna baseada não apenas em tecnologia e recursos, mas em compreensão mútua e coexistência. O Conselho Valorniano estava hesitante no início, mas a paixão e a convicção de Rihanna os conquistaram. Logo, os primeiros passos em direção a uma parceria estavam em andamento, com Rihanna atuando como uma intermediária entre os dois mundos. Para Leon, a vida na fazenda mudou de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Rihanna se tornou sua parceira, não apenas na vida, mas na construção da ponte entre suas espécies. Juntos, eles demonstraram a humanos e valornianos que a conexão não era limitada por diferenças. Ela era enriquecida por elas. Em uma noite, enquanto estavam sentados na varanda assistindo ao pôr do sol, Rihanna inclinou a cabeça no ombro de Leon. Você uma vez me disse que a vida é sobre as conexões que fazemos. Ela disse suavemente. Eu não entendia isso na época, mas agora entendo. É sobre encontrar as pessoas, ou talvez a única pessoa, que faz seu mundo parecer completo. Leon sorriu, envolvendo um braço ao redor dela. E aqui, eu pensei que era apenas um cara com uma fazenda. Para mim, disse Rihanna, olhando para cima, você é o universo. À medida que as estrelas começaram a brilhar no céu escurecendo, eles sabiam que sua jornada, embora cheia de desafios e incertezas, estava apenas começando. Juntos, eles criariam um vínculo que transcendia mundos, provando que o amor, em sua forma mais pura, era a maior descoberta de todas.